Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nossa convidada de hoje é a professora Marília Fontes. Professora Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vou te apresentar aos nossos ouvintes. A professora Marília é mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFE Baiano, Catu, especialista em Educação Científica e Popularização das Ciências, também no IFE Baiano, especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Faculdade Montenegro, especialista em Qualidade da Educação Básica, licenciada em Geografia, professora da Rede Estadual da Bahia e coordenadora do projeto Educação Científica em Foco, ex-formadora regional do programa Ciências na Escola, na Secretaria de Educação e Cultura da Bahia. Professora Marília, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, Prof. Marília, o que te move? Bom, vamos lá. Bom, o que me move é o acreditar nas pessoas. Eu sempre acredito que as pessoas, elas são fantásticas. Então, isso é que me move. É acreditar que um mundo melhor é possível, que não importa as adversidades. Às vezes elas tentam nos parar, mas é possível, sim, superar. E outra coisa que me move não acreditar nas pessoas é a educação. A educação, para mim, é o meio. É o início, é o meio, é o fim. Através dela, nós conseguimos mover barreiras, nós conseguimos transformar. Isso é o que me move. Perfeito, eu também acredito nisso. Prof. Marília, eu li um pouquinho um resumo do teu currículo Lattes. Mas quem é a Marília para além do Lattes? Bom, a professora Marília é uma nordestina, aqui do sertão da Bahia, do norte da Bahia, que foi formada enquanto pessoa, enquanto profissional, passando por vários municípios baianos, até chegar aqui à capital, Salvador. Vem de uma família de educadores, de pessoas que sempre fizeram da educação sua vida e que não desiste nunca e que acredita que mesmo nos tempos difíceis é possível fazer a diferença, e ser diferente e mostrar que a luz, não sei se é no fim do túnel, mas no túnel ela sempre está lá a esperar por todos nós. Essa é a professora Marília. Muito bem. Professora Marília, como é que aconteceu isso de ser professora? Qual é a tua trajetória na educação? Bom, como eu falei, eu venho de uma família que a minha mãe, minhas tias são professoras. E a gente, quando vem de uma cidade pequena, principalmente aqui no sertão da Bahia, as opções hoje não, graças a Deus já se modificou. Mas há tempos atrás eram muito escassas,
E, assim, sempre acompanhando a minha mãe, eu sempre despertei esse lado para a educação, porque não tem jeito. Né? Casa de professora, todo mundo vira um pouco. Porque o trabalho do professor ele transcende o campo físico da escola. Então, chega para todo mundo. E aí eu comecei em Santa Maria da Vitória, no extremo oeste da Bahia. Eu fiz o ensino médio, que foi o magistério, formação de professores primários. Costumo dizer que foi lá que eu aprendi a régua e o compasso, como disse Caetano, para poder trilhar por esse caminho da educação. Então, comecei muito cedo, muito nova, a trabalhar na rede municipal, e depois eu vim para a capital para poder estudar, porque naqueles idos de 1992, 93, a gente não tinha ainda expansão das universidades, né? Pelo nosso interior da Bahia, principalmente aqui no Nordeste. E vim fazer a licenciatura em Geografia. E vim já como professora do Estado. Naquele tempo, como tinha uma escassez muito grande dos cursos universitários, era permitido que a gente fizesse para professor, o concurso para professor não ensino. E eu fiz em Geografia. E depois de um ano de exercício, eu passei no vestibular e vim. E aí estou aí trilhando há 30 anos esse percurso da educação, que a educação fascina. Tanto que eu já passei por todas as áreas da escola. Eu fui de secretária, gestora, né? E hoje eu estou de volta à sala de aula. Eu acredito que essa visão do todo da escola, que é o nosso maior símbolo da educação, ele seja primordial para o nosso exercício. Então, foi assim que eu comecei. E é uma coisa que a gente não para. Com certeza. A gente sempre está querendo mais. Também fiz curso normal, terminei o curso normal, fiz concurso para o Estado, fui admitida e fiquei na educação básica por 22 anos, até sair e vir para a universidade. E é a grande paixão que eu tenho é a educação básica, e eu acredito que a régua e o compasso também foi lá no curso normal ou no curso de magistério. Prof. Marília, a gente sabe que a falta de acesso à internet é uma realidade no nosso país, bem como o desconhecimento no uso da internet. E isso ficou evidenciado na pandemia. Agora, em janeiro, dia 11 de janeiro, o presidente Lula assinou a Lei 14.533, instituindo a Política Nacional de Educação Digital. Universalizar e popularizar o uso dos recursos digitais é uma forma de diminuir a falta de acesso culturais e educacionais aos mais carentes? Sim, eu acredito. Passou, eu acredito até que já passou um pouquinho da hora da gente universalizar esse acesso. Eu costumo dizer que a pandemia ela nos trouxe muitas coisas, mas não são coisas novas. Nós que estamos no percurso da educação, a gente sabe que há muito tempo a gente tinha necessidade dessa universalização dos meios digitais e do acesso. A pandemia ela só fez dizer assim, olha, foi deixado para lá, sempre, ano que vem a gente faz, mas agora só tem esse meio. Ou seja, ela jogou na mão da gente aquilo que a gente vinha empurrando, deixando no cantinho. E isso não tem volta mais. Isso é necessário. A gente não pode pensar em formar pessoas, em orientar pessoas ao conhecimento sem esse acesso. Porque esse acesso ao mundo digital, às ferramentas digitais, ele não só propõe a inclusão das pessoas, principalmente as maiores dificuldades, como ela é um meio democrático. Nós vimos isso, a gente consegue chegar por aqui onde jamais a gente pensaria chegar. Lá no meu projeto mesmo de educação científica, nós conseguimos atingir unidades escolares, desde a educação infantil à educação profissional, de lugares que a gente jamais pensaria. Por exemplo, hoje eu já conheço metade do Rio Grande do Sul por aqui. Eu costumo dizer que é a extensão da minha casa, o Rio Grande do Sul.
porque os meninos de Montenegro, de Nova Friburgo, e vai isso e aquilo, e a gente começa a ver, né, a conhecer essas pessoas, a ver o que é que os outros colegas nossos, o que é que nossos meninos estão pensando, o que é que eles estão produzindo. Isso é extremamente interessante. Aqui também, como na Bahia, nós temos um estado com um território extenso e, por exemplo, eu já rodei quase todos, não rodei quase os 417 municípios, mas 200 e pouco acho que eu já fui. Mas, por exemplo, a gente chegou esse ano, através do meio digital, em escolas do campo, em distritos, assim, extremamente distantes da área urbana. Então, isso é uma necessidade, proporcionar às pessoas, né, esse meio de comunicação, esse meio de aprendizagem, é um pouco de você incluir eles e dizer assim, olha, vocês estão no mundo tecnológico e isso pertence a vocês, vamos se apropriar. Se faz necessário isso. Então, é extremamente importante. Eu espero que a lei não seja mais uma, né, a encher nosso portfólio de leis desse país. Que fique no papel, ela saia do papel e vire realidade, né? E vire realidade. É uma expectativa, vamos torcer aqui. Estamos aqui para fazer a força para ela acontecer. Sim. Que não seja mais uma, né? Que realmente ela chegue na prática, né? Porque, assim, às vezes a gente comete assim, não, mas é só acessar o celular, tal coisa, um edital, tal. Mas não é todo mundo que tem acesso e tem conhecimento. Né? Eu estava em sala... Contar uma historinha aqui, eu estava em gestão nesse período da pandemia, e aí houve esse negócio do virtual. Gente, foi uma loucura. Foi, inclusive, uma das coisas que me empurrou para voltar para a sala de aula, porque nós sofremos. Né? Porque a secretaria dizia, não tem acesso, vai para a escola. Gente, quando chegar na escola, os pais, a senhora não está dando a senha certa para a gente. Eu digo, meu filho, nós estamos. Mas não tem capacidade. Né? Já tem tantos computadores da escola, do administrativo. Tinha dia que eu pedia até desliga os computadores do administrativo para ver se roda, e não rodava a internet. Né? Então, assim, foi extremamente difícil. E a gente viu que as pessoas se interessam, que as pessoas buscam, eu quero participar disso. É uma coisa que está em tudo quanto é lugar. Né? E o que eu espero que a lei também acabe com a senha escondida do Wi-Fi da escola. Gente, a senha do Wi-Fi da escola tem que estar do portão até o fundo. Não pode estar escondida na mão de poucos. Com certeza. Durante a pandemia, eu presenciei o sofrimento de colegas que não acessavam o e-mail, não sabiam acessar o e-mail. E tudo no portal, tudo no Classroom, tudo como se todo mundo tivesse a obrigação de saber, e não é assim, né? É um aprendizado para as pessoas e também realmente é uma questão de política pública, tem que dar acesso, a internet tem que funcionar, e eu concordo plenamente contigo. Essa questão do Wi-Fi, se é para todos, é para todos, né? Primeiro que eu não entendo. Wi-Fi, rede pública, você ter restrição, você ter senha, não tem que ter. Né? Não tem que ter. E isso é exercício. Quanto mais a gente exercita, mais a gente se apropria, a gente começa a saber como é que faz o uso inteligente dessas ferramentas. Né? Porque não adianta ficar falando com o menino, sai do WhatsApp, sai do Facebook. Não adianta, porque a gente vai lá também, vê o que tem na rede social. Mas a gente precisa estar com isso aberto, isso realmente acessível a todos, para que nesse meio, nesse mundo virtual, ele vá descobrindo que é para além das redes sociais. Né? Que eles podem construir coisas, que eles podem pensar de modo diferente, ele pode conhecer pessoas. Então, isso acontece no exercício. Não é fazer uma vez e parar. Não é fazer 2 vezes na semana na escola e parar. Isso tem que fazer parte contínua. Tá?
Eu sempre digo que a gente tem que parar de ir de encontro e ir ao encontro, né? As tecnologias, elas Isso. chegaram lá, chegaram, e elas chegaram para ficar. Então, a gente tem que achar formas de que seja leve, que ela traga coisas boas e não só o choque, né? Prof. Isso aí. Prof. Marília, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a pesquisa como princípio educativo. Sim. Bom, eu venho trabalhando com essa perspectiva há uns 10 anos. Né? Por exemplo, quando eu cheguei na minha formação, eu acredito que deve ter sido a sua também, e que foi de magistério, a gente não tinha essa perspectiva da pesquisa, Não. da utilização da pesquisa como estratégia metodológica, a gente não tinha. Né? E aí, quando eu fui para a universidade, eu vi a pesquisa. Né? Só que eu sou de um tempo em que existiam as licenciaturas e os bacharelados. E eu sempre ouvia o quê? Professor não faz pesquisa, professor dar aulas. Eu ficava, mas como não? Se a gente tem que, para preparar uma aula, a gente tem que buscar, a gente tem que criar. Como é isso? Mas eu sempre ouvi isso. Né? E aí, foi trabalhando, saí da universidade, era essa perspectiva, mas sempre eu trabalhei a geografia no princípio da investigação. Tá? Da investigação. Porque não adianta a gente dizer ao menino que é uma planície, que é um planalto, se ele investigar, sem ele entender. Por exemplo, eu venho de um tempo que planície era considerada nos livros didáticos a área, né, do relevo com a altitude entre 0 e 125 metros de altitude, mais ou menos assim dizer. Isso é o que a gente aprendia, era por tamanho. Planalto é não sei quanto, não sei quanto. Montanha é isso. Monte é isso. Quando eu fui à universidade, eu descobri que nada do que eu aprendi estava certo. Porque eu descobri que existem planícies no mundo a 3.500 metros de altitude ao nível do mar. Logo, caiu por terra isso. Por quê? Porque as formas em relevo, elas são que são pela sua origem. Então, planície é a área de sedimentação, não tem nada a ver com altitude. E a área de sedimentação, sedimentos são o quê? Restos e rochas, e que elas podem se acumular independente da altitude. Depende do que aconteceu com esse relevo. Então, eu sempre trabalhei a geografia nessa perspectiva. Gente, a gente vai descobrir o que é isso. Não pega o conceito do livro, porque você não vai conseguir materializar isso. Tá? E uma das primeiras coisas que a gente começa a trazer investigação para o ensino, principalmente na área de geografia, que é a minha área, é no 6º ano. Pense o que é você trabalhar fusos horários e coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias. Primeira coisa que meus meninos fazem é olhar para cima. Eu digo, gente, as linhas estão lá, elas estão cá, elas só existem no mapa. Então, isso sempre me moveu. E aí o governo do estado da Bahia lançou, em 2012, um programa. Não, lançou a primeira Feira de Ciências da Bahia. Depois um programa chamado Programa Ciência na Escola. E eu ouvi uma vez na escola que tinha 2 professores, colegas, que iam para a secretaria tomar esse curso. E eu digo, gente, mas de que é isso? É para trabalhar a pesquisa com os alunos. Eu digo, mas por que só 2 professores? Aí eles só pediram 2. Tá bom. E aí, no ano seguinte, abriu a inscrição. E aí, de tanta gente insistir, eu e outros colegas, abriram de forma uniforme para a rede toda. E aí eu fui fazer. E me empolguei. Eu digo, tá vendo que é possível, sim, trazer a pesquisa enquanto estratégia metodológica, né? Despertar, porque a criança, o adolescente, eu costumo dizer que é um pesquisador nato. Né? Quem tem filhos ou quem tem sobrinhos aí sabe muito bem. Os meninos, na época do porquê, tanto porquê, que a gente fica nervosa. Meu Deus, tudo esse menino quer saber porquê. Então, são pesquisadores natos. São pesquisadores natos. E a gente acaba estragando essa curiosidade dos nossos estudantes, porque a gente sempre diz assim,
Olha quantas amarras a gente tem quando adulto. Olha, não se pode falar tudo em todo lugar. Olha, para você falar, você precisa esperar a tal pessoa terminar. Você não pode, por exemplo, numa palestra, num seminário, se interpelar o professor. Você tem que aguardar. Só que sua dúvida surgiu naquela hora, naquele ponto que ele está fazendo. Aí ele leva 1 hora, 2 horas para terminar, tu não lembra mais. Uhum. Isso vai nos podando, isso vai nos podando. E aí, quando a gente chega na universidade, vai fazer uma especialização, até as licenciaturas agora que já tem um TCC, graças a Deus, né? E tem um viés de pesquisa, a gente sente um maior sufoco, a gente soa, a gente pega aqueles manuais de metodologia, que a gente morre de ler e não entende nada. Né? Por quê? Porque foi tolhida a nossa curiosidade. Então, eu acredito que a pesquisa é um espaço, esse exercício de incentivar os nossos estudantes, desde a educação infantil, entendeu? A investigar até a curiosidade. Eu não estou falando aqui que nós vamos transformar os nossos meninos e meninas em cientistas, mas podem se tornar, entendendo de que é preciso se investigar. A gente não pode aceitar um conceito simplesmente porque ele está estabelecido há 20 a 30 anos. Por exemplo, a geografia, que é a ciência que eu estudei, é uma das ciências que mais modificam. Uhum. Por exemplo, se eu vou ensinar geopolítica, eu já chego na sala dizendo aos meninos, isso aqui, tudo que eu estou falando é velho. Porque se você apertar o Google do seu celular aí, o que eu estou falando aí já pode ter caído tudo. Tá? Por quê? Porque nós trabalhamos uma ciência em que o ser humano é que transforma o espaço natural. Tá? Então, já é superado. Então, os conceitos, né? O que era planeta que a gente aprendeu, alguns planetas aí já não existem mais. Uhum. Hoje já tem outros surgindo. Por exemplo, o tempo que eu estudava lá atrás, o ensino médio, o ensino fundamental, a gente conhecia só 2, 3 galáxias. Hoje já tem uma infinidade. Hoje a gente já sabe como as estrelas nascem. No meu tempo não existia isso. Como alguém explicar como as estrelas nascem? Tá? Então, a pesquisa como processo educativo ela é extremamente importante. Porque, sobretudo, desperta no aluno uma coparticipação na sua aprendizagem. Né? Porque a gente não pode mais repetir o que a gente ouviu há muito tempo, de que o professor é detentor do saber e que você tem que aprender tudo pela perspectiva de quem está falando e ensinando. Uhum. Hoje não cabe mais assim. Porque a gente, na realidade, professor, é um eterno aprendiz. Cada dia que a gente vai para a sala de aula, a gente faz um preparo, a gente voltou lá nos nossos cadernos, nos nossos livros, eu digo os meninos para falar que eu tive que estudar. Foi só chegar aqui na cara dura e ir falando, não. Ah, então, eu acredito na pesquisa como princípio educativo, de formação de pessoas. Eu acho que desperta a participação do outro, a curiosidade, a querer entender o que está acontecendo ao seu redor, sobre tudo isso que é extremamente importante. A gente vive hoje num país em que muitos, infelizmente ainda, da nossa população, ela não tem noção do que é que está acontecendo ao redor. No máximo, ela reproduz uma fala de alguém, mas ela não tem noção. Ela não tem noção quando ela liga uma televisão e diz, entende. Mas não entende por quê? Não é porque ela não queira, é porque não foi dada essa oportunidade de ampliar a visão, de mostrar o todo e não simplesmente um recorte. Porque da porta para fora da nossa casa, da escola, o mundo ele é global, ele é complexo. São todas as informações e todos os aprendizados juntos ao mesmo tempo, não são separados. Então, eu acredito que a pesquisa, com o princípio educativo, ela traga essa visão ampliada, né, da leitura de mundo que a gente tanto fala, que muitos dos nossos educadores já falaram, não basta ler a palavra, é preciso ler o mundo, porque é no mundo que você vive.
Então, é nisso que eu acredito. A leitura da palavra precede a leitura de mundo precede a leitura de palavra, já dizia Paulo Freire. Prof. Isso. Prof. Marília, assim, você estava falando e eu pensando nessa questão do preconceito que existe como professor da educação básica não devesse fazer pesquisa, sendo que todo o trabalho para dar uma aula, eu tenho formação em história e às vezes dava aula de geografia, que eu acho um absurdo. Eu tive que fazer muita pesquisa e estudar antes de dar aula. Teve o último ano que eu estava no estado que eu trabalhei com ciência, totalmente fora da minha formação. Então, eu tive que fazer muita pesquisa. E eu acho que a ideia esse preconceito que se tem, porque por muito tempo se pensou que pesquisa era nível de mestrado e doutorado, ou o final da graduação para fazer o TCC, que isso é pesquisa, e que isso é coisa da universidade, sendo que a criança lá, com as suas curiosidades, também faz pesquisa. Que interessante essa visão que tu apresentaste. É isso? Isso. Porque, inclusive, eu converso muito com estudantes de licenciatura e tudo, das universidades, dos cursos técnicos, e aí eu pergunto, vem cá, qual foi tua pesquisa de conclusão de curso? Não fiz pesquisa não, professor, eu fiz TCC. Eu digo, como? Então, existe isso. E não é bem assim. Por exemplo, a gente começa a fazer pesquisa, por exemplo, agora aqui na Bahia, dia 1º de fevereiro, a Restol começa agora. Já começa a pesquisa aí. É quando a unidade escolar apresenta para a gente que é um público que chegou. Quais são as turmas, quais são as séries que se formou. A primeira semana, a segunda, até um mês. Eu passo um mês investigando cada criaturazinha daquela que está na minha frente, mesmo que ela já tenha sido meu aluno 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque nós modificamos a cada dia, imagina de um ano para o outro. Uhum. Então, a gente começa a fazer esse estudo, que a gente chama do diagnóstico, isso é pesquisa. A gente, quando vai selecionar os conteúdos da nossa disciplina para trabalhar, isso é pesquisa. A gente entende por que a gente não pode dar determinado conteúdo agora. Por quê? Porque a gente notou que a nossa turma tem uma certa deficiência, então a gente precisa retroceder um pouquinho para ir. Então, isso é pesquisa. E essa coisa deturpada acabou por a gente deixar de lado, ou até entender o quanto é importante a nossa autoria pedagógica. Por exemplo, tem professores que fazem coisas fantásticas, desenvolvem, criam estratégias metodológicas fantásticas para determinados temas, determinados conteúdos. E esses professores, eles não registram isso. Não diz que o professor registra tudo, bota tudo no caderno, mas ele não bota a sua experiência pedagógica. Por quê? Porque ele não se vê como autor. Quando eu trabalho com formação de professores, eu disse, professora, isso está escrito aonde? A senhora precisa escrever. Isso precisa chegar aos outros colegas que estão desanimados, estão sem ideia nenhuma. Porque as suas palavras o vento leva, a escrita fica. Não, Marília, mas isso eu peguei baseado em não sei quem. Eu digo, olha, só aí você já me deu 3 autores. Já tem as referências. Quer dizer, não é vazio. Já tem as referências. E você conseguiu criar essa metodologia, essa estratégia pedagógica. Você testou, você viu os resultados, você viu no que não deu certo. E isso precisa estar escrito. A senhora precisa ser autora disso. É mesmo, e é possível? Eu digo, claro. Por quê? Porque a gente ficou sempre com papel, que eu não gosto dessa palavra. Eu pouco uso, que é dar aulas. Eu digo, gente, eu não sei dar aulas. O que é dar aulas? Aí, às vezes, até quando eu estou conversando com os colegas, eu disse que talvez seja por isso que muita gente na sociedade acha que todo mundo pode dar aula. Exato. Porque também tem isso.
professor entrou em licença, não sei o que, chama fulano. Mas, gente, ele não é professor. Sim, mas ele sabe isso. Quer dizer, basta saber. A questão do notório saber. O notório saber. Não é bem assim. A gente tem visto no nosso país alguns exemplos disso com resultados extremamente preocupantes. Sim. O que eu costumo dizer, é melhor você não ensinar. Se você não tem propriedade sobre determinado conteúdo, sobre determinada metodologia para trabalhar, é melhor você não fazer. Porque quando você ensina da forma errada, o prejuízo é tamanho para você tirar daquela pessoa que ela não aprendeu da forma correta. Sim. É um trabalho assim, de longo prazo, para você tentar mostrar à pessoa que ela aprendeu de um modo errôneo, que não é daquele jeito, né? Que não é bem aquilo. Sim. Prof. Marília, Então, nossa conversa está muito, muito interessante, muito importante, mas nós vamos ter que chamar um intervalo. Já voltamos. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM, hoje com a presença da professora Marília Fontes. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Prof. Marília, o que você estava falando dessa questão da pesquisa na escola, desde a educação infantil, eu fico pensando como a vida na universidade seria mais fácil se a pesquisa fosse valorizada e fosse realizada na escola. Quando os alunos chegassem na graduação, já seria um processo natural, coisa que hoje em dia não é. A pesquisa é vista como sofrimento e também a escrita. Né, a dificuldade do sofrimento do TCC, o sofrimento da dissertação, o sofrimento de fazer uma tese, e não deveria ser. E concordo contigo, assim, ó, que os professores não registram. Às vezes as escolas, às vezes não, é comum as escolas fazerem coisas maravilhosas e não registrarem, não ter o registro como projeto, como atividade, e realmente as palavras se perdem no vento. Isso é extremamente importante, esse exercício. Por isso que eu sou de uma corrente na educação que defende a iniciação científica na educação básica. Nós vamos para a universidade para fazer ciência. Porque existe e isso eu notei, não foi só leituras, mas exercício. Tá? A minha primeira pós-graduação foi um parto. Eu digo, Jesus, o que é isso? Como é que eu tinha ideia toda? Eu podia minha pesquisa todinha para você dar detalhes e resultados. Mas na hora do papel, parece que aquilo é que está nesse papel. Por causa da falta do hábito. Qual é o único registro que normalmente a gente tem na educação básica? O do exercício, que é a repetição. Tá? E aqui eu não estou dizendo, gente, que a repetição, o amadurecimento do conteúdo dado não seja importante, não é isso. E na hora das avaliações. Que, por exemplo, eu sou de um tempo que as avaliações eram dissertativas.
A gente falava as nossas provas, chamadas provas, nós escrevemos. É alternativas. Né? Então, isso já lhe corta de você botar o seu pensamento. Então, por isso que eu dei educação científica na educação básica. É aí que a gente precisa exercitar. Eu penso, eu vou buscar, eu vou investigar e eu registro. Porque a ciência, ela se materializa no registro. Ninguém nunca viu um cientista só na palavra. Não existe. O objeto dele, aquilo que ele fez, aquele resultado da investigação dele, ele só tem valor, ele só se materializa na escrita, porque é a escrita que ganha o mundo. É a escrita que faz os pares, a sociedade se apropriar, refutar ou aceitar aquela investigação. Então, isso é exercício. Por isso, essa dificuldade. Por exemplo, eu entrei no mestrado passado e, assim, as primeiras aulas que a gente teve foi, assim, de uma angústia terrível. Na segunda aula, eu cheguei com os 2 professores mesmo de metodologia. Agora eu vou falar enquanto colega de vocês, docentes. Não estou falando como aluno. Vocês estão dizendo aí, vocês só contaram aí em 2 aulas, já em 2 semanas, só as agruras de se fazer um mestrado. Se a pessoa não tiver um espírito forte, como a gente diz aqui na Bahia, a gente pega essa porta e sai aqui sem olhar para trás. Porque está parecendo que isso aqui não é para todo mundo. Está parecendo que aqui é para os iluminados. A pessoa, não, Marília, você não entendeu, mas a gente não pode romantizar. Eu digo, professor, e aí eu vou de novo lhe falar como sua colega de magistério, que a gente estudou psicologia da educação, didática, não sei se o senhor estudou. A gente não faz isso no início. Não é a gente omitir que é um processo difícil. Então, como eu estava falando, a iniciação científica, entre os nossos meninos e meninas, quanto mais cedo, melhor. Porque eles vão se apropriando do que é um método científico. E aqui a gente está falando nas suas devidas proporções. A gente não está falando da rigorosidade do que a gente utiliza o método científico na universidade. Não é isso. Inclusive, eu tenho casos de alguns colegas que tentam colocar e não dá certo, porque o tempo, tanto de maturação psicológica dos nossos meninos da educação básica, quanto seu tempo de aprendizagem, não cabe a gente trabalhar com aquele rigor da metodologia científica. O que a gente faz na educação básica é dar noções, é criar, fazer com que eles criem mapas mentais daquela investigação, que eles vão fazendo um roteiro de investigação para se chegar a um resultado. Então, isso é importante, para quando eles cheguem na universidade, por exemplo, aqui na Bahia, eu tenho casos de alunos que eu orientei e que eu acompanhei em algumas unidades escolares esse processo de iniciação científica, que eles, inclusive, levaram para dentro da universidade a pesquisa que estava fazendo nas suas escolas. Que interessante. E eles, hoje, assim, eles são... nós temos vários casos aqui. E eles, hoje, assim, não têm dificuldade deles na escrita, na discussão, na elaboração de uma questão de problema, que isso dá tanta dor de cabeça a gente lá na frente. Eles já conseguem tirar de letra, porque eles têm noção do roteiro metodológico a seguir, o que é que pode, o que é que pode. É claro que vai para a universidade, o nível vai aumentar, mas não deixa o princípio o mesmo. E uma das coisas, professora, é que eu acho que a iniciação científica traz de interessante, principalmente para a educação básica, é que o erro na ciência, por muitas das vezes, ele é acerto. Que existe uma cultura de não se levar em conta o erro. Não, parece que o erro é o fim. Se você erra,
você acabou, você não é capaz de nada, você não pode refazer, você errou, você não tinha porque errar. E a pesquisa mostra para a gente que o erro é um passo para a gente acertar. O erro só está dizendo assim, ó, você faltou de prestar atenção nisso, você faltou colocar isso, você faltou buscar isso. Ela não vem como uma sentença da sua incapacidade, ao contrário, ela diz, você está no caminho certo. Vamos seguindo. Vamos seguindo. E a pesquisa ela traz se exige tanto, como eu vejo por muitas vezes estudantes que não admitem tirar um 8,5, um 9 na escola, que eles só querem o 10. Sim. Prof. Marília. Ou seja, não permitir errar é você sair da sua condição humana. Pois não. Sim, porque nós somos seres falhos, né? O errar faz parte. E só que da escola o erro é punido, né? Isso. Prof. Marília, o que é a divulgação na iniciação científica? Mostra de divulgação na iniciação científica, a DIC. Fale um pouquinho sobre isso. Pronto. Bom, o projeto Educação Científica em Foco, ele surgiu dessa inquietação. Eu estava fazendo, junto com um colega meu, o professor Silvar Chagas, que é o coordenador, e nós estávamos fazendo a pós-graduação em Educação Científica e Popularização da Ciência. E, olha, eu gosto de estudar e ir colocando na prática o negócio dar certo. Para estudar primeiro, para depois aplicar. Eu gosto do percurso. Porque no percurso eu tenho uns mestres do lado para tirar dúvida com eles e assim, olha, esse caminho aí não deu certo, não, como é que a gente faz? E aí nós criamos sem Educação Científica em Foco. E dentro dele, nós criamos a divulgação, iniciação científica. E o primeiro ano foi a ideia de mostrar os nomes das meninas do país inteiro, de todas as redes municipal, estadual, particular, os meninos da escola técnica, o que é que eles estavam produzindo de pesquisa científica. E trazer eles de uma forma para divulgar e uma forma de auxiliá-los, qualificando. Então, sempre a gente tinha 2, 3 colegas professores que faziam uma qualificação. Ajudava, inclusive, o professor orientador deles. Porque a gente sabe que, às vezes, o nosso aluno, ele de tanto ver a gente, ele já não quer acreditar naquilo que a gente fala. Quando vem alguém de fora, ele diz, olha, a professora lá falou. Aí você diz assim, mas eu já falei tanto. Então, a gente trouxe termos no objetivo de fazer a divulgação e ajudá-los a melhorar tanto a parte escrita, como o processo da pesquisa e tal, isso e aquilo. E aí, ao final de 2021, muitos nos pediram, tanto os professores como os estudantes, professora, transforma numa mostra de ciência, transforma numa mostra de ciência. E aí nós conseguimos, em 2022, fazer a primeira mostra de ciência, a divulgação da iniciação científica. E aí nós conseguimos, nós tivemos projetos submetidos do Brasil inteiro, desde a educação infantil. Tem uns programas, a gente vai lá no nosso canal no YouTube, vocês vão ficar encantados, nossos meninos de 5, 6 anos, apresentando o projeto de pesquisa, uma loucura, coisa mais linda do mundo. Nós temos meninos da educação profissional, tanto da rede pública como da rede particular. Nós temos os meninos do Fundamental 2. Tá? Então, nós transformamos isso nessa mostra de ciências, que é um espaço de divulgação do trabalho tanto dos professores, que a gente não esquece, o trabalho educativo, a cura do professor ele é primordial, por mais que o processo de iniciação científica, o protagonista seja o estudante, mas a gente entende, e valida de que a figura do professor é a essência. Eu
Eu sou daquelas que, para mim, não existe modernidade que apague o papel do professor, mesmo que ele seja um professor virtual aqui. Ele está lá. Ele está lá. Tá? Então, nós fizemos essa mostra, nós recebemos 58 projetos do país inteiro, e foi assim, um momento fantástico. Tá? E encerramos em novembro com uma grande premiação para eles. Né? A gente concedeu algumas credenciais para participar de outras feiras, porque isso é importante, a gente fazer os alunos se deslocarem, conhecer outros espaços, porque é assim que a ciência se materializa. Você precisa mostrar. Eu costumo dizer a ele, não adianta você fazer uma pesquisa quietinho e ficar para você. Isso não é nada, isso é uma coisa lá que você fez, que você pensou. Isso só vai ter nome de pesquisa, vai ter alguma importância. Pode ser chamado de ciência se você divulgar. Você tem que divulgar isso para a sociedade. A sociedade precisa tomar pé daquilo que você produziu. Então, você precisa andar. Você precisa mostrar em vários espaços o seu trabalho. Até porque isso faz você evoluir, né? Enquanto pesquisador, enquanto aprendiz da metodologia científica. E aí nós conseguimos algumas credenciais para feiras nacionais, algumas feiras internacionais. Nós temos uma parceria com a BRIC, Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, do qual eu tenho uma coordenação lá, que é a BRIC Professor. Tá? E nós demos o prêmio de incentivo à ciência e o de excelência em pesquisa. Excelência em pesquisa, o professor orientador, junto com a equipe de pesquisadores, vão produzir um artigo para poder publicar na revista da BRIC, a Ciência Prima. Isso é uma forma de validar a autoria sobre o processo, tanto do professor, porque ele desenvolveu técnicas próprias de orientação. Eu costumo dizer que cada professor orientador de um projeto de pesquisa, ele tem técnicas próprias. Ele escuta de um colega de outro, mas ele é que sabe quem é o aluno dele, o tempo do aluno dele, como é que ele aprende. Então, ele desenvolve técnicas próprias, e isso precisa ser visibilizado. E o aluno que vai transformar aquele projeto de pesquisa dele em um artigo, em um ensaio, que é isso que se transforma a pesquisa em ciência. Então, é isso que é a nossa divulgação na iniciação científica. Que interessante. Nossa, muito interessante. Professora Marília, como as tecnologias podem auxiliar para que a ciência aconteça na escola? Olha, eu entendo hoje, principalmente com esse público que nós temos na nossa escola, a tecnologia ela é essencial. Tá? Ela é essencial. Nossos meninos hoje são completamente antenados, conectados. A gente vê meninos que não sabem, vê crianças que não sabem falar, mas ele vai com o dedinho, gente, na tela do celular. E ninguém ensinou. Você bota o celular do lado, ele sabe que tem que passar o dedinho. É impressionante. Existe até na rede aí algumas histórias que você tira o celular, põe um livro, ele vai com o dedinho no livro, achando que aquilo vai passar a imagem. Então, eles são altamente conectados. Então, não dá para dissociar. Não dá. E, inclusive, é um meio da gente criar uma inter-relação, que é um outro ponto que eu defendo muito na iniciação científica, é o significado dessa ciência, dessa tecnologia dentro da sociedade. É preciso criar essas relações. Que tecnologia é essa? Essa tecnologia veio para quê? Veio para me dar conforto? Veio. Veio para me dar qualidade de vida? Veio. Veio para facilitar várias coisas? Veio. Tá? Mas a gente precisa fazer uma interpretação do uso e do acesso dessa tecnologia. Para quem veio? Por exemplo, eu sempre digo para os meus meninos, para mim, um dos maiores inventos, assim, principalmente na área de saúde, tem outros, mas eu digo assim de uma coisa que é primordial, é o exame de tomografia e ressonância. Muitas doenças você só consegue detectar, ver o estágio de evolução através desses dois exames. Se a gente perguntar no comum,
Já viram falar de ressonância, tomografia? Já vi. Isso é uma coisa boba. Aí pergunta-se, quem tem acesso à ressonância e à tomografia? Então, é preciso, nesse uso da tecnologia, com esse fazer ciência, de entender o papel da ciência, como é que esses dois eixos tão fortes nesse século XXI, que já vem há muito tempo, mas agora muito forte, entendeu? Como é que eles dialogam com a sociedade? Porque não pode ser uma parte só da sociedade. Quando a gente fala sociedade, é um todo. Então, claro que a gente não vai romantizar aqui, mas que pelo menos a cada ano chegue a mais pessoas. Então, pensar a partir desse princípio, dessa inter-relação. Como, por exemplo, eu vou fazer um projeto de pesquisa, a gente tem muitos meninos aqui do interior da Bahia, principalmente da zona rural, como eles trabalham no campo, eles pensam muito em técnicas de otimização do trabalho. Tá? Então, eles criam um protótipo de um sistema de irrigação com material reciclado, não sei o quê. Aí eu sempre digo, pensou em criar isso, dialogue com o lugar que você vive, com a atividade que você faz, com o seu entorno. Veja como esse fazer ciência, esse uso da tecnologia vai facilitar o seu trabalho, vai lhe propor um maior rendimento no campo. Você tem uma roça, seu pai tem, seu avô tem uma roça de subsistência. Pense nesse sentido, porque essas ferramentas tecnológicas, elas servem para isso, não para a gente ser escravo dela, mas ela nos auxiliar. Então, vamos dar um pensamento, vamos dar uma significância a esse uso tecnológico. Porque o uso errado, o uso distorcido dela, a gente já vê aí todo dia. Então, vamos significar, vamos trazer para a nossa realidade. E eu posso lhe dizer, tem saído trabalhos fantásticos, tá? De revitalização de nascentes de rios, aí no interior, de melhoria da qualidade, por exemplo, da feira livre da cidade, o desperdício, um país que se morre de fome. Olha aí, agora nós estamos falando dos nossos índios, mas a gente sabe que no meio da nossa população urbana, isso também é fato corriqueiro há anos. Eu costumo dizer que há 500 anos, desde que o colonizador chegou, há 500 anos, há mais de 500 anos. Tá aí. Então, como você vai para uma feira livre, você vê um desperdício, aí você fica... Como se desperdiça num país que as pessoas morrem de fome? Então, tem meninos fazendo trabalhos fantásticos sobre isso. E isso a tecnologia ajuda a pensar. Prof. Marília... Eu acho extremamente. Prof. Marília, agora no dia 19, o presidente Lula, em reunião com os reitores das universidades federais, falou na importância do investimento em ciência. No teu ponto de vista, o que precisa ser feito para que a ciência, para que a pesquisa realmente se torne universal na escola de educação básica? Bom, eu vi essa reunião que ele fez e tudo e achei interessante. Agora, o que precisa, ao meu ponto de vista, é realmente uma popularização da ciência. Eu acho que o grande papel que as universidades têm que fazer é elas descerem do pedestal dela, a sua maioria, e ir de encontro à sociedade. É preciso fazer uma ciência dentro da universidade e pensar uma ciência em que dialogue com a sociedade. Isso é urgente. E aqui eu não estou dizendo que não já se faça isso, faz, mas é preciso crescer esse movimento. A universidade ela precisa chegar na escola de educação básica, ela precisa dar um braço. Por exemplo, aqui na Bahia, isso eu vou dar um exemplo aqui nosso, próximo, aqui na Bahia nós temos na rede estadual esse movimento há 10 anos do programa Ciência na Escola, mas são 10 anos em que nós não conseguimos, e olha que é institucional do governo do Estado, nós não conseguimos criar um diálogo com as universidades, porque as universidades, algumas delas que nós conseguimos chegar,
dizem que o que a gente faz não se pode chamar nem de iniciação científica. Nossa. Então, quer dizer, é preciso mudar esse pensamento. Tá? A gente não pode esquecer que a ciência que se produz na universidade é mantida com dinheiro público. Dinheiro público é coisa séria. A gente vem lutando pela responsabilidade com o dinheiro público. Então, não cabe estar em um pequeno grupo de pessoas dentro da universidade produzindo ciência para canto nenhum. Porque a gente tem muito disso nas nossas universidades. São projetos caríssimos, quer dizer assim, vai servir a quem mesmo? Vai estar direcionado ao quê mesmo? A gente numa sociedade tão sofrida, tão castigada como a nossa. Então, eu acredito que o movimento da universidade é esse, é saia dos muros. Porque dizer que a universidade ela é pública, que ela é a casa de todos, e ficar esperando que todos entrem lá, a gente sabe que não é bem assim. É preciso a universidade e a educação básica, a escola da educação básica. Porque assim os acessos vão ficar maiores. Assim começa a se dialogar. Assim o nosso aluno entende quando a gente diz assim, meu filho, você é um aluno tão bom, faça um vestibular, entre na universidade. Por exemplo, eu tenho passado algumas situações nos últimos anos em que alunos excelentes, que vão para o Enem e tiram notas altíssimas. E os alunos simplesmente não entram em universidade nenhuma. Eu digo, gente, como é que pode? Eu tive nessa última escola que eu fui gestora, o 2021, alunos que tiraram 900 pontos, fizeram 900 pontos no Enem, na periferia de Salvador, morando nas invasões, na favela. Eu digo, cadê? Vamos escrever aqui no ProUni, senta aqui junto, na escola, no computador, vamos... Não, vou fazer faculdade agora, não, quero não. Como é que pode? Então, o que é isso? Para ele, a universidade está dizendo mais nada, não está dizendo mais nada, não diz nada. Ele não conhece o que é a universidade, a não ser pelo parâmetro que eu, professora, digo a ele. Então, eu acho que tem que fazer um movimento, a universidade vai à escola, para ele entender qual é o papel de você ir a uma universidade. Não é simplesmente um título. Não é simplesmente isso. Nós que fomos, nós sabemos a visão nossa, o que foi transformada, o que nos transformou enquanto pessoa, sobretudo. Então, eu acho que precisa estreitar esse diálogo. Entendeu? Acho que a universidade precisa ir à escola. Precisa bater na porta da escola e dizer, olha, nós estamos aqui. Deixa eu mostrar a esses meninos o que é a universidade, o que é que faz na universidade. Concordo. Acho que precisa isso. Concordo plenamente contigo. Prof. Marília, infelizmente o nosso tempo está acabando dessa conversa maravilhosa, mas nosso tempo acabou. Eu gostaria que você, em 1 minuto, deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Primeiro, agradecer aqui, um prazer estar aqui com vocês. Vida longa esse programa. A gente precisa de ações dessas aí. E aqui eu queria deixar um recado para os nossos colegas professores. É possível sim, fazer pesquisa na educação básica, é preciso se pensar em ciência. A ciência ela tem que ser ampla, ela tem que ter acesso para todos. A gente precisa renovar, como toda área, a gente precisa renovar os quadros dos cientistas. E cientista não é iluminado. Cientista é gente como eu e você, que tem conta para pagar, que tem filho para cuidar, que come, que se diverte, que ri, que chora. Então, é gente normal. E todo mundo pode ser cientista, todo mundo faz ciência. Eu costumo dizer que o maior laboratório da vida, o maior laboratório que existe é a vida. E a gente faz ciência todo dia que a gente acorda. Tá? Então, um grande abraço para vocês e vida longa ao Timove. E parabéns, professora. Muito obrigada. E bom que você é da área de história, viu? Eu aqui vivo no meio de mulheres historiadoras, minha mãe e minha filha. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje.
O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.